Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa reunião de hoje, né? Eu gostaria de ter reunião com as pessoas, para a gente falar, seria melhor porque seria uma troca de ideias, né? Eu gosto muito de falar assim sobre o que você achou da Bíblia, o que você achou daquela leitura, porque isso enriquece. Porque em matéria de Bíblia, para nós que somos leigos, né? Simplesmente católicos leigos, né? Leigo quer dizer que ignora um determinado assunto, né? Como a Bíblia é muito profunda, muitas vezes, em algum lugar vai ter alguma coisa que precisa uma interpretação e tal, né? Aí precisa a pessoa ser assim, teólogo, né? Mas, assim, eu acho assim, 99% da Bíblia Sagrada, ela é muito acessível. A palavra é muito acessível a todos nós leigos mesmo, né? E eu gosto muito de ler um texto da Bíblia e comentar, porque isso dá tanta base para nós, sabe? Dá tanta força. Isso me ajudou muito a me afirmar na fé e na confiança em Deus. Então, eu gosto muito quando tem uma reunião de algumas pessoas para a gente falar sobre o que pensa, o que acha, porque está cheio de gente que tem uma visão um pouco escura do que é, na verdade, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Muita gente não entende muito. Tudo assim, pensa, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E Deus não está muito preocupado com muito detalhezinho na nossa vida. Tem muita coisa que depende de nós mesmos quando cremos em Deus. Porque Ele nos dá liberdade de trabalhar, de fazer, de acontecer, desde que não vai cair fora da visão dele, né? Ele quer que faz do jeito melhor para nós, que é fazer a vontade de Deus. Então, por isso, nunca é demais a gente ler, a gente comentar, a gente experienciar essa maravilha que é o ensinamento da Sagrada Escritura, que nos ensina. Hoje eu queria ver o texto da carta de São Paulo aos Romanos. Está no capítulo 8, versículo 31 a 39. Vai dizer assim para nós: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Aí uma pessoa diz assim: quer dizer que você já é justo, você já é perfeito, já é santo. Não, todos nós que aceitamos a proposta de Deus, podemos dizer assim, de certa forma, somos justos não porque por nós mesmos somos justos, imaculados, sem defeitos, sem falha. Não, mas porque Ele nos justificou pela sua morte. Esse é o sentido. Nós somos justificados, quer dizer, perdoados por Deus, pela morte de Jesus Cristo por nós. Esse é o sentido. Então nós nem sempre somos justos, bons, vamos dizer assim, perfeitos, não somos mesmo, mas fomos justificados, fomos perdoados. Ele morreu por nós, e quem somos nós para dizer assim: não, nós não somos perdoados? Somos, porque Ele nos perdoou. Agora o problema não está nele, o problema está em mim, está em você também, pode ser.
quando nós somos perdoados e voltamos ao poço de lama, não é? Aí nós voltamos, aí precisa pedir novamente o perdão de Deus. É por isso que nós precisamos pedir sempre o perdão de Deus, é porque às vezes nós voltamos lá, no lugar do lodo, né? Mas nós, na visão de Deus e no merecimento de Jesus Cristo, nós fomos justificados por Deus. Então é isso. Então, Deus que nos declara justos, olha só, é Deus que está nos falando isso. Quem condenará? Quem pode nos condenar? E está cheio de gente que vive condenando os outros, não está? Dá uma olhadinha. De vez em quando você topa com cada um, não? Que às vezes fica te acusando, te condenando, dando a sentença, né? Julgando, dando a sentença, faz tudo sozinho, né? É um juiz perfeito em condenação, julgamento e pena. Já declara até a pena. Então, tem muita gente assim pelo mundo afora. De vez em quando a gente topa uma parada dessa, mas ele está dizendo aqui, quem nos condenará? Se Deus que é bom, se Deus que é santo, é misericordioso, Ele nos justificou. Eu sei que nós erramos, todos nós erramos, ninguém é isento de erro. Todos nós temos as nossas culpas. Mas agora porque aquele lá errou, aquela lá errou, eu vou ficar a vida inteira, olha, esse daí vai para o inferno, porque errou, porque pecou. Não, porque nós temos um Deus que quer nos perdoar. Então nós precisamos ter cuidado nos nossos julgamentos, nas nossas sentenças para os outros, não ficar assim destruindo, porque de momento Deus é tão misericordioso com a gente, porque viu que a gente voltou do caminho errado que estava. E Deus percebe quando a gente volta. Agora o pior é quando os outros não percebem que o outro voltou do erro para a graça, para o caminho do bem, e fica dizendo, você está vendo o que aquele fez há 50 anos passado? Esse não vale nada, esse é uma peste. Peraí, será que a gente não pode melhorar um pouco? Será que aquele que errou nunca se arrependeu do mal que fez? Será que aquele que errou não pode voltar para Deus e começar o convívio com Deus normal? Esse é o problema da humanidade, é que fica condenando, apontando o erro, apontando o defeito, como se eu fosse justo. Em vez de olhar o meu defeito para corrigir, eu estou olhando o defeito do outro e estou errando mais ainda. Por quê? Porque o outro tem seus erros, eu vou carregar o meu erro e o do outro. Porque eu estou condenando, estou pecando, fazendo os meus juízos, maus juízos daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então isso é inferno, isso não pode acontecer. Se a pessoa errou, se eu não puder falar bem, eu vou deixar quieto. Eu também não tenho o direito de falar mal, porque de momento eu não tenho autoridade para isso. Eu tenho os meus defeitos, então eu vou cuidar dos meus defeitos. Agora, para consertar o outro, eu nem fui convidado para consertar o outro. Para começar, eu nem entendo como consertar o outro. Eu no mínimo, posso consertar a mim mesmo. Então, é isso que Deus nos esclarece pela palavra. Então, Deus que nos declara justo, quem condenará?
Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós, Ele continua intercedendo por nós. Ele não esqueceu de nós, Ele nos perdoou, está vendo a nós passo a passo. Ele sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, como diz lá no Salmo 138, sabe tudo de mim. Esse é o problema que às vezes enfrentamos, é pensar que Deus não sabe nada de mim. Não, eu estou bagunçando aqui, mas Deus não está me vendo mesmo, né? Ah, tá bom. Então, se é assim, então a gente às vezes continua bagunçando a vida inteira, porque Deus não está vendo, daí de momento Deus está me vendo muito bem. Ele tem uma visão muito boa. Ele não precisa nem de lente, porque Ele nos enxerga direitinho o que fazemos de bom e também o que fazemos de ruim. Quando fazemos alguma coisa de ruim, Ele é tão bom que Ele nos perdoa. Ele nos perdoa porque depende só de a gente chegar nele. Senhor, eu errei. Eu sou pequeno, eu errei. E Ele é tão grande, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele vem e nos chama de volta. Vem para cá. Você se arrependeu mesmo do mal que fez? Vem para cá. O que surpreende muita gente, quando vê uma pessoa, às vezes, olha ele lá na igreja, isso não vale nada. Quem sabe ele já se tornou uma pessoa tão boa, e nós continuamos condenando, atirando pedra, destruindo. Quem sabe pode acontecer isso, né? Olha ele lá, está na frente fazendo leitura, esse cara não vale nada. Olha, de momento ele já se converteu, nós não sabemos. Às vezes ele já se converteu, já se reconciliou com Deus, e Deus chamou ele para a graça novamente. Mas o nosso problema consiste nisso, é de ficar condenando muitas vezes. Eu não digo meu e seu, eu digo problema normalmente da humanidade, né? Que às vezes está na igreja, nem sempre a pessoa que está lá dentro da igreja, parecendo bonzinho, nem sempre é bonzinho. Às vezes está lá dentro aprontando no próprio serviço que está fazendo na igreja, afastando as pessoas que trabalham junto, porque às vezes o comportamento é uma desgraça total. Então é esse o problema. Às vezes a pessoa pensa que é bom e não é bom, e Deus sabe disso. Então é aí que reside, é aí que mora o problema, né? E a gente tem cuidado com o que a gente fala dos outros, né? Porque é fácil falar mal dos outros, é fácil. Agora, mais só que Deus está nos vendo também, nós que não temos nada de perfeito. Então ele diz assim: mais ainda, que ressuscitou está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele não deixa de interceder a Deus por nós. Ele continua cuidando de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. Ele morreu para nos dar a vida, e como não é fácil, para Ele nos abandonar, precisa ver que não tem mais solução, porque para Ele tudo tem. Para Ele tudo tem solução. Agora, nós precisamos, para sofrer menos, a gente precisa estar ao lado de Deus, voltar quando vê o que escorregou, volta, porque para viver sem Deus é pesado. Não há quem aguente viver sem a presença de Deus. Como pode caminhar, como pode conseguir o seu sustento, como pode viver em família, sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus? Como é que vai viver sem a ajuda de Deus? Não tem como viver bem. Por isso que muita gente aí, a gente vê na rua, às vezes pessoas, às vezes, numa situação triste, a gente vai dizer: meu Deus, como é que aguenta viver desse jeito? Como é que aguenta viver desse jeito?
Então é esse o cuidado que a gente precisa ter, viver, estar perto de Deus, para que Ele nos ajude a carregar o nosso fardo. E só Ele carregou. Ele que carregou o nosso fardo e colocou lá na cruz. Nosso fardo de quê? De que a gente carrega? Só carrega o que não presta. Às vezes a gente carrega um monte de lixo, porque acha que aquilo ali é um patrimônio enorme. Desse mundo eu não perco nada de divertimento. Pode vir de que jeito vier. Às vezes está com um monte de coisas sem valor nenhum, carregando coisa velha, coisas ultrapassadas, que não levam a lugar nenhum. Esse é o patrimônio de quem às vezes quer estar longe de Deus. E ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Pois é assim que está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Então, aí as pessoas dizem assim: não, acha que quem está com Deus não vai sofrer. Ora, primeiro, não é Deus que traz o sofrimento. O sofrimento é próprio do ser humano, né? Agora, vai dizer que Deus vai dizer: não, livra de todo sofrimento. Não, ele nos ajuda a viver bem, mas nós precisamos ter muito cuidado para não provocar esse sofrimento na nossa vida. Porque geralmente a gente provoca, né? Por exemplo, se a gente brincar com a saúde, se a gente comer uma comida estragada, se a gente não tiver cuidado com o banho, com a higiene pessoal, a gente vai terminar doente. Aí foi Deus que quis assim. Deus quis que eu adoecesse, que tivesse assim. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer só o bem. Mas nós somos suscetíveis ao mal também, porque somos fracos e nem sempre pedimos a ajuda de Deus para nos livrar dessas coisas. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é assim: quando nós procuramos estar junto de Deus, nada nos pode separar. Nem o sofrimento, nem a aflição, nem a angústia, nem a fome, nem nada, nem a nudez, nem o perigo. Nada nos afasta do amor de Deus, porque Ele está para nos proteger daquilo que nós não temos culpa. Como caímos em alguma situação difícil e não temos culpa, Ele vem em nosso auxílio na hora. E às vezes nós que provocamos. Aí quando nós provocamos a situação de sofrimento, aí o que é que Deus pode fazer? O que é que Deus pode fazer? Não, eu procurei: eu vou pular daqui dessa altura porque Deus vai me segurar lá no meio para não cair. Ora, se eu vou arriscar a tentar Deus, se eu vou tentar Deus, vou fazer aquilo que é um perigo para mim, é lógico que eu vou me danar todo, eu vou me machucar. Aí como é que Deus pode, se eu pulo, como é que Deus... Ele pode até me segurar, mas olha, foi eu que quis. E Ele respeita a nossa vontade. Então,
precisamos interpretar essa proteção de Deus por nós de várias formas. Ele está pronto para nos socorrer. Nós precisamos saber que somos pequenos, fracos, mas não podemos ser teimosos, desobedientes, provocando a bondade de Deus. Quando nós pulamos no escuro, nós vamos cair. Se nós escolhemos o escuro para viver no escuro, como é que ele vai fazer? Nós escolhemos, ele respeita. Se nós não queremos estar na luz, ele diz, bom, o problema é teu. Aí, meu Deus, tanta gente da claridade aí eu no escuro. Eu escolhi o escuro para viver. Eu escolhi o pior lugar para mim. Deus nos dá essa liberdade, nos deu inteligência para escolher o melhor, não o pior. Então nós precisamos ter cuidado só nessas coisas. Eu preciso ter cuidado dessas coisas. Cada um de nós precisa, né? Lógico. Porque todos nós temos muitas qualidades, mas temos muita coisinha ruim dentro de nós que precisa ser reparado, precisa ser restaurado, melhorado, para poder viver bem. Mas, como não somos perfeitos, sempre aparece uma coisinha ou outra para nos tirar daquela felicidade total. Na verdade, felicidade total, eu já escutei falar muito bem disso. E não é aqui na Terra que a gente vai ter, é só lá em cima. Lá não tem dor, não tem fome, não tem mais nada disso. Então, mas ninguém quer ir lá agora, né? Se perguntar, você quer ver Deus? Quero. Então vai ter que morrer. Aí, não, agora não. Dá um tempo aí. Então, são coisas simples de tudo. Não tem teologia, não tem nada. Tudo muito simples para a gente entender. Então, a dúvida é a gente fazer uma leiturinha assim como essa de São Paulo, aos Romanos. Ele fala tão claro. Ele é tão assim, mestre para nos ensinar a entender a palavra de Deus. Não precisa professor não, viu? Você sozinho aí, pega a sua Bíblia e veja a palavra de Deus todo dia. Se você não precisar mais para você, serve para os outros. Passa para os outros também algum ensinamento. Todos nós temos alguma coisa para oferecer, não temos? E temos que aprender a amar a Deus, amar a nós mesmos, e se for possível amar o próximo, como é um caso meio complicado, às vezes é uma exigência do Evangelho, mas nem sempre tem essa capacidade de amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes tem cada próximo, né, que não tem jeito. Mas olha, nós vamos tentando superar os nossos problemas, e Deus vai nos ajudar com isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Te agradeço por acessar esse vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.